Atos 2, versículos de 42 a 47, diz o seguinte: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, nós como liderança da igreja vivemos preocupados e também somos chamados a atenção pela palavra de Deus, muitas vezes pela nossa maneira de agir, muitas vezes relatos, muitas vezes com dificuldades. Deus conhece todas as coisas. E nós estamos vivendo este mês de outubro, e no final do mês, dia 31, nós comemoramos o dia da reforma. E nós hoje queremos falar um pouquinho discorrer um pouco sobre a igreja, em que situação se vive a igreja, estamos em crise ou não, estamos passando por dificuldades ou não. Vamos ver dentro da palavra de Deus, que Deus nos tem mostrado, e vamos fazer um autoexame, para sabermos se estamos indo bem ou não. Falando em igreja, vem à nossa mente diversas possibilidades. Muitos pensam na igreja militante, outros na igreja invisível, muitos pensam nesse grupo de pessoas, muitos pensam de diversas maneiras. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse grupo. Igreja como grupo, com pessoas, conjunto de pessoas que se reúnem para louvar e adorar a Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós vivemos, como já disse, o mês da Reforma Protestante, e é incrível como nós vemos que nos últimos anos, da década de 80 para cá, muito se ouve falar sobre o Evangelho. Nunca se ouviu falar tanto do Evangelho como temos ouvido nos últimos dias. Virou moda. É bom ou ruim? Podemos analisar e responder para nós mesmos. Será que é bom? Será que é ruim? Eu creio que seja bom, mas também pode ser ruim. Vamos ver isso à luz da palavra de Deus. O texto é bastante claro. Através do texto dá para nós analisarmos se somos uma boa igreja ou uma má igreja. Não sei o que estou falando, é o texto que fala. Se está faltando alguma característica, aqui que está na palavra. Nós somos chamados à responsabilidade como igreja. Estamos nos misturando com esse número de pessoas que se dizem evangélicos e com o número de igrejas que estão sendo formadas no dia a dia, apesar dos nossos 100 e poucos anos de vida como comunidade. Aqui, quase 40 anos, 39 anos como comunidade cristã. Mas como igreja presbiteriana independente do Brasil, estamos há 112 anos como igreja inserida no nosso país. Como eu disse, nós estamos ouvindo muito. Então nós vemos aqui, eu coloco aqui que a igreja é uma palavra da moda. Não é igreja não moda. Antigamente, eu me lembro muito bem que eu frequento a igreja desde os primeiros meses de nascido. Não sou tão novo assim, eu tenho um pouco mais de meio século. E antigamente se falava muito pouco sobre a igreja. Se falava muito pouco sobre a igreja. Mas irmãos, quando eu faço a crítica aqui
A quantidade de coisas que se fala sobre a igreja, sobre o protestantismo, que fala sobre o evangelho, algo não está sendo correto, algo está sendo errado. Por quê? Porque infelizmente nós estamos inseridos nesse contexto da igreja. Infelizmente pouco se vive esse evangelho. Fala muito, se canta muito, se esperneia muito, se grita muito, mas se vive pouco. E a prova disso é que vivemos dias difíceis, dias de violência, de individualismo, falta solidariedade, falta compreensão. O evangelho é diferente disso. A igreja tem que ser diferente. Se ela foi tragada pelo mundo, vamos ver a palavra de Deus daqui a pouco. E eu coloco aqui também que a igreja de hoje, ela vive patinando e atolada nos seus problemas e pecados. Aqui que não é tão difícil assim, mas o que é patinar e ficar atolado em algum lugar? É estagnar-se, é parar. Nós vemos nas estradas de terra, quando o caminhão atola, ou o carro atola num barro, ele fica ali, tenta para frente, mas ele não sai, pode ser algum, ele fica batirando. Ele não tem tração suficiente para sair daquele lugar. E eu sinto a igreja, muitas vezes, patinando, atolada nos seus pecados, nas suas brigas, nos seus conflitos. E nós somos essa igreja, nós somos inseridos aí dentro. Nós somos parte dessa igreja. Nós somos uma comunidade de pessoas cristãs que devemos ser diferentes. A palavra fala como vivia a igreja iniciante, como viviam os convertidos da época do início da igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja dos apóstolos. Será que tinha? Eu creio que sim, talvez tinha discussões, tinha dificuldades. A própria Bíblia nos mostra algumas dificuldades. Aí tem o caso de um rapaz que vendeu Ananias e Safira, que vendeu suas terras, e escondeu parte dos seus bens, e só trouxe uma parte do dinheiro, aquela confusão toda, foram mortos por isso. Nós conhecemos alguns casos de dificuldades. Ele não esconde de nós, não. Ele mostra aqui, a palavra mostra que nós que isso também tinha dificuldades. Mas ele mostra coisas, esse versículo me traz essas partes do versículo 43 e 47. Ele por si fala de como era a igreja. Eu coloquei algumas características da igreja daquela época, para tentar ver se a nossa igreja atual mesma tem algumas características dessas. Vamos identificar algumas. A igreja era perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Só o 42 já tem 3 características da igreja dos novos convertidos em Jerusalém: perseverança, comunhão e oração. Nós temos sido perseverantes na doutrina que nós conhecemos, nós temos sido perseverantes no evangelho que recebemos, nós temos vivido genuína comunhão no nosso dia a dia, no partir do pão, nas orações. Como tem sido a nossa vida como igreja nesse mundo de hoje? Outra coisa, 43 continua dizendo: em cada alma havia temor, e muito prodígio eram feitos por intermédio dos profetas, dos apóstolos. Ele fala dos apóstolos que faziam os milagres. Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. É uma prática da época. Então essa parte nós podemos deixar riscar, porque não vai fazer muito parte do nosso contexto. Era um contexto da época, por isso eles viviam e tinham tudo em comum. Continua dizendo que vendiam suas propriedades e bens, distribuíam por lucro de todos, à medida que alguém tinha necessidade. Também era o costume da época, do momento que esse texto foi escrito, do momento que eles viviam. Então é difícil querer praticar isso hoje, mas é possível praticar. Mas ele não nos pede que pratiquemos. Aí ele continua dizendo, versículo 46: louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Esse texto me chama muita atenção. Essa parte do texto, do 47, me chama muita atenção. Irmãos, nós vemos muitas igrejas. Esse é um dos motivos pelos quais os nossos bancos permanecem vazios, porque nós não contamos muitas vezes com a simpatia do povo. Tem pessoas que, apesar de falar de igreja, mas por dentro estão irados por testemunhos trazidos de irmãos de diversas igrejas, testemunhos falsos, doutrinas furadas, doutrinas que não condizem verdade com o Evangelho, enganando a muitos. A igreja está perdendo a simpatia do povo. A igreja não é simpática ao povo, não, né? Fala-se muito em igreja, mas não é simpática ao povo. A igreja é formada por crentes batizados, unidos com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Como é formada a igreja? Como é formada essa comunidade? Tem que ser formada nesse tripé, nessa posição. De crentes batizados, unidos com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. A igreja rege-se segundo a autoridade dos apóstolos, está falando da igreja de Jerusalém. Seus ensinos derivam-se de Cristo, sendo preservado no Novo Testamento. E nós temos aqui o Novo Testamento. Nós temos a doutrina de Cristo. Devemos preservá-la e levar a doutrina sincera de Cristo. Não invencionismo humano para satisfazer os seus desejos. E ele fala de novo da igreja nascente. O centro da comunhão se manifesta no ágape de Deus. O que é o ágape de Deus? Ela se manifesta no amor genuíno de Deus pela humanidade. A comunhão, o centro da comunhão, ela se manifesta nesse ágape, que na época era chamada a festa ou refeição em amor, incluindo a Santa Ceia. Era uma comunidade de bens e socorro aos necessitados, louvor e alegria no Senhor, frequência no culto, crescimento, excelente reputação. Então, algumas características que nós deveríamos ter para sermos uma igreja vibrante, uma igreja séria. Aí nós colocamos aqui, qual seria a igreja ideal que está nos dias de hoje? Nós vamos buscar aí o texto de Romanos 15, versos de 1 a 14. Eu não vou ler todo, vou ler alguns versos só. A igreja ideal edifica-se por ensino e amor. Romanos 15, de 1 a 14. Ela tem que edificar-se por ensino e amor. Romanos 15, de 1 a 14. Ela tem que edificar-se por ensino e amor. 15, de 1 a 14. Alguns indivíduos. Não, Romanos foi antes. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo se agradou a si mesmo, não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiqueis ao vosso Pai, a Deus e ao vosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhemos aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que
Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos do mundo. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então significa no ensino e no amor. A igreja ideal vive na consciência da presença imediata de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 15 a 17. 1 Pedro 1, de 15 a 17. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que se excepciona pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A igreja ideal, ela vive impulsionada pelo Espírito Santo. Ela tem que ser impulsionada, ou viver impulsionado pelo Espírito Santo todos os dias. Em quarto lugar, a igreja cresce pela evangelização aos perdidos. Voltamos lá para Atos, capítulo 8, verso 4. Atos 8, 4. Ele diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então a igreja cresce. A igreja ideal, ela tem que crescer pela evangelização dos perdidos. Irmãos, sabe que somos uma igreja ideal? Sabe, nós temos feito como o céu tirou uma igreja ideal. Outra coisa que me chama bastante atenção e me traz uma inveja santa da igreja nascente de Jerusalém, está em Atos 4, 33. Um texto também muito interessante, muito forte, muito bonito. Eu só não tenho direito. Atos 4, 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante. Jesus falando certa vez, e está lá em João 10, 10, ele fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Atos está falando de uma graça abundante. Em todos eles havia abundante. A nossa igreja tem tido abundante graça. Você tem tido abundante graça como participante desse corpo de Cristo no seu dia a dia. Irmão, se não tem, algo está faltando. Então precisa se lançar aos pés da cruz, lançar-se à leitura da palavra, conhecer melhor esse Deus que Ele prometeu que nos daria abundante graça. Ele prometeu que nos daria vida e vida abundante. Mas se você não tem, algo está errado. É necessário rever alguns preceitos, algum comportamento, e chegar-se mais próximo a Deus. Ele diz aqui que nós não vamos ter dificuldade.
Jesus nunca prometeu isso. Nós aprendemos isso anos e após anos nas escolas dominicais, nas nossas aulas. Se alguém prometeu que você não vai ter problema. Mentira. Mas Ele está conosco. Apesar das dificuldades, nós podemos atravessar mares e mais mares. Muitas vezes nós vemos lá na novela da Record os 10 mandamentos. Nós não, porque não tem tempo, quando eu chego já acabou. Mas quando vemos lá os 10 mandamentos, nós vemos lá o povo de Deus atravessar o Jordão, atravessar o mar, né? Fala, que bonito aquilo lá, né? Poxa, será que foi verdade? Deus colocou aquilo lá, o povo atravessou o mar, praticamente a seco, né? Mas, gente, como nós temos atravessado o nosso mar? Será que Deus mudou? Eu vejo pessoas escorregando nas lamas, caindo, tropeçando, mas está sem força de atravessar o mar. Por isso que a igreja também está enfraquecida. Porque a igreja, como eu disse no começo, ela é formada pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos. É formada, deixa eu bem claro aqui, formada por crentes batizados, unidos com padrões definidos da doutrina, comunhão, oração e amor. Comunhão, amor e oração. Esse tripé. Tenta colocar o tripé. Tenta tirar o pé desse aqui, se você não cai. Tripé aqui, se você tirar esse daqui, vai ficar benção. Não adianta, você pode tirar nenhum dos três. Ele só vê que está calcado nesses três pontos. No mínimo. No mínimo. Isso é o mínimo, não está pedindo o máximo, não. Está pedindo o mínimo. Comunhão, amor e oração. Você tem tido comunhão com seu irmão? Você tem amado verdadeiramente os seus irmãos? Você tem orado pelo seu irmão, orado dia a dia pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes? É momento de nós meditarmos e vemos onde nós erramos. Deus quer nos conceder a vitória. Uma das características que a igreja tinha, que me chama bastante atenção, apesar da abundante graça que ela tinha, em Atos 9, 31, também coloca uma posição bastante interessante, falando da igreja nascente. Atos 9, 31, se eu não misturei as coisas, tem facilidade de misturar um pouco. Não misturei. Ele está falando aqui, discorrendo sobre algumas coisas, falando sobre Barnabé, sobre Paulo, sobre Saulo em Jerusalém, em Tarso, falando de algumas coisas, discorrendo aí sobre alguns assuntos. E ele chega no versículo 31, e ele fala de uma coisa que isso eu tenho certeza que a igreja não tem. Eu tenho certeza absoluta que as igrejas de hoje não têm. Ele fala aqui no versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em muito. A igreja, na verdade, tinha paz. E a igreja de hoje não tem paz. Ela vive uma dificuldade enorme de viver em paz. É por isso que não conta com a simpatia do povo. É por isso que ela não conta com alegria. Porque ela não tem paz. Nós vivemos degladiando entre nós como irmãos. E quando nós chegamos lá fora, não, essa igreja não quer. A igreja não tem paz. Vai contar com a simpatia como? A pessoa que está sofrendo, a pessoa que ouve o Evangelho ele nos traz paz. Aí você fala do Evangelho, você não tem paz. A sua igreja não tem paz, eu vou fazer o quê? Eu preciso de paz. Então a igreja precisa buscar a paz. Nós precisamos lutar por isso. Precisamos brigar por isso. Precisamos lutar, buscar a paz a qualquer preço. E não é só paz, eu estou falando aqui da paz de Cristo, não, hein?
É muito mais profundo essa falar aqui da paz de Cristo. Hoje eu estou falando sobre a paz normal. Sobre essa paz aqui, ó. Paz possível entre mil Valdir. A paz possível entre irmãos e irmãs. Paz possível no grupo. Para que essa igreja faça diferença no nosso meio. É necessário ter essa característica. E nós, como participantes dessa igreja, temos que rever os nossos conceitos e buscar os conceitos da palavra, para que nós cresçamos juntos, para que possamos ser uma igreja vibrante, uma igreja forte, abundante em graça, cheia de paz e de alegria. E por último, ele fala aqui, não sei o que estou falando, é a palavra 2,47, esse é o 2,47, exatamente isso. Então, depois de tudo isso, a igreja ter paz, ser abundante em graça, edificar-se no ensino, no amor, viver na consciência da presença imediata de Deus, viver impulsionada pelo Espírito Santo. Aí, irmãos, versículo 47, ele fala o seguinte no finalzinho: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não é nós que acrescentamos, não. O Senhor que acrescenta. Então, se nós fazemos o nosso papel de maneira correta, o Senhor vai acrescentar aqui dentro os que vão sendo salvos. Nós somos discípulos seus. A nossa obrigação é falar. Nossa obrigação é viver este Evangelho, para que o mundo veja a diferença nas nossas vidas e para que possamos ser uma igreja forte, vibrante. Não uma igreja que todo mundo comenta no dia a dia. Fala-se muito, canta-se muito, faz barulho demais, não vive nada disso. Para que nós possamos mudar o nosso local, é necessário que nossas vidas sejam modificadas, sejam padronizadas pelo Evangelho de Cristo. E que Deus nos ajude a buscar essa diferença. Que Deus nos ajude a buscar essas possibilidades. E Ele quer nos ajudar. Que Deus nos abençoe nesta noite.